CBN Audiência Pública. Oferecimento Clínica Oftalmológica Vítria. Veja o mundo do seu jeito. Oferecimento Apvida, saúde pra valer. Apresentação Israel Pegado. Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui na rádio CBN Amazônia, 102,3 FM no Pará, 93,3 FM no Amapá. Estamos começando mais uma audiência pública nesta segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. No programa de hoje vamos falar de liberdade de expressão, especialmente em um ano de eleição. O assunto tem sido cada vez mais discutido. Quando é que a liberdade de expressão ultrapassa os limites permitidos pela lei? O que é de fato a liberdade de expressão? Vamos discutir o assunto com os nossos convidados ao longo dessa audiência pública. Você sabe, você pode participar conosco através do nosso número de WhatsApp 91, para você que está aí em Macapá, DDD de Belém, 98814-0073. E claro, você pode participar também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Amazônia, chat aberto para a sua participação, e seguir a nossa equipe de jornalismo, ficar muito bem informado através dos perfis do Instagram, @cbn.belém, @CBN Macapá. O Audiência Pública está no ar. CBN Audiência Pública. Teremos 3 convidados especialistas para debater o assunto com profundidade aqui com você, nosso ouvinte também internauta da CBN Amazônia. Paulo Barradas, advogado eleitoral e mestre em Direitos Fundamentais, já esteve conosco outras vezes. Paulo, muito obrigado pela presença mais uma vez, seja bem-vindo, boa tarde. Eu que agradeço, Israel, honrado, muito boa tarde a você, ao povo do estúdio, aos ouvintes, honrado com o convite, assunto, pauta do dia, importantíssimo, precisamos saber mais e discutir mais sobre isso. Conosco também André Oliveira, cientista político, professor, presidente do Instituto Liberal do Pará. Seja bem-vindo à Casa Nova da CBN Amazônia, André. Obrigado, Israel. Obrigado pelo convite e cumprimento a todos os seus ouvintes. Obrigado a você, André Oliveira, pela participação e também remotamente, diretamente de Brasília, capital federal. Participa conosco Rômulo Pinheiro, advogado, especialista em direito público, professor universitário e nosso colunista também da CBN Amazônia. Rômulo, boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo Israel. Feliz aí que nós ganhamos ontem, né? E mais feliz ainda pelo convite aqui de participar do nosso debate. Olha aí, a galera tá acompanhando o nosso papão aí. Muito obrigado e vamos conversar aí um tema muito importante, com certeza. Parabéns a todos aí pela presença. Obrigado, Rômulo. Aliás, o estúdio completamente bicolor hoje aqui na Audiência Pública. Bom, para a gente começar falando de liberdade de expressão, queria ouvir do Paulo um conceito, ou pelo menos uma ideia, uma definição do que seja liberdade de expressão. Aliás, 2 palavras, né? Liberdade e expressão, aí formando um conjunto conceitual, Paulo. A liberdade de expressão, Israel, assim, em termos bastante inteligíveis por todo mundo, pode-se dizer que é o direito que todos temos de externar o nosso pensamento. Ocorre que em direito, o externar o pensamento ou qualquer outra atitude implica em responsabilidade. Ou seja, a cada direito corresponde um dever. Então, à medida que eu tenho o direito de falar tudo que eu penso, eu tenho o dever de me responsabilizar por tudo que eu falei. Se isto que eu falei atingiu alguém, produziu algum dano, que pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma empresa, etc., a responsabilidade é minha porque eu falei. Assim, por exemplo, já aconteceu no Brasil de alguém ter dito que tinha uma senhora que roubava crianças, não sei aonde. Aí, num segundo momento, alguém disse, olha, é ela que parece com o retrato falado. Essa senhora nem existia, na verdade. É ela que parece com o retrato falado. E pegaram uma terceira pessoa lá e quase mataram de pancada. Ou seja, uma informação errada, ela pode produzir danos físicos, danos materiais, danos patrimoniais. E agora, no período político, danos políticos, evidentemente. Além de que o grande prejuízo é a condução da ideia da população, que agora está no momento de escolha, a condução para uma ideia errada. Ou seja, as pessoas vão acabar escolhendo, se forem mal informadas, vão acabar escolhendo a raposa para tomar conta do galinheiro.
Rômulo, o que é essa liberdade de expressão, especialmente no âmbito público da questão? Bom, Jael, a gente acompanha as repercussões aqui desse ambiente político em Brasília, e como o professor acabou de falar também, essas informações, às vezes até opiniões elevadas, extremadas, que as pessoas acabam divulgando, elas, de certa forma, ainda mais no momento que nós vivemos hoje, elas ganham uma amplitude muito grande pelo momento que a gente vive de expansão das redes sociais. É uma mensagem aqui equivocada, ou de má fé, ou até mesmo por algum erro, ela ganha uma proporção imensa e muitas pessoas acabam se guiando por essas informações. Isso toma uma proporção no momento histórico que gera esses embates. Aqui em Brasília a gente está vendo constantemente, toda quarta-feira a gente comenta aqui, as discussões envolvendo o Poder Executivo e o Poder Judiciário, mas basicamente o que chega à informação aqui, o STF até criou agora um grupo de combate a essas informações falsas, mas isso decorre exatamente dessa falta de noção geral que as pessoas têm de poder limitar aquilo que falam e não excederem nesse direito de liberdade de expressão. E isso encontra barreiras, isso encontra com certeza freios a que o Poder Judiciário vem tentando dar nos últimos anos. Mas aí há um componente político, há uma questão de ideologias, e isso toma uma proporção imensa. Mesmo assim, é essa a importância de a gente estar discutindo isso agora. Explicar para as pessoas que nós temos com certeza essa liberdade de nos expressarmos, como a Constituição nos garante, mas que com certeza a própria Constituição nos impõe limites. E esses limites, uma vez ultrapassados, com certeza implicarão em algumas responsabilidades. É essa o que busca, pelo menos, o Poder Judiciário, e é esse jogo que a gente está vendo agora aqui no Judiciário, Israel. Queria lhe ouvir, André, já que foi falado já em política algumas vezes, essa liberdade de expressão no campo da política. Eu fico aliviado de saber que tem dois advogados, né, respeitáveis, né, professores em direito. Eu sou advogado também, mas depois que eu fiz pós-graduação em ciência política, eu só consigo pensar em termos das teorias institucionais, né, que aprendi estudando ciência política. A liberdade de expressão é um direito que protege o indivíduo, né, em face do Estado, porque o indivíduo o Estado tem um poder colossal perto do indivíduo, o Estado tem o monopólio da moeda, o monopólio da força, tem o exército, tem a polícia, enfim, tem todo um aparato gigantesco, complexo, e o indivíduo precisa ter esse direito negativo, que é de origem liberal, inclusive, né, a ser protegido pela Constituição e pelas instituições políticas democráticas, né? Ele precisa expressar o que pensa, o que sente, e, sobretudo, para criticar o Estado nos marcos de uma democracia construída dentro do liberalismo constitucional. Então, é por isso que é importante a liberdade de expressão, permitir ao cidadão, aos grupos dentro da sociedade organizada, que se manifestem livremente, que critiquem, porque as instituições só são aprimoradas quando há crítica. Se não há crítica, como é que elas vão se aprimorar? É uma questão básica, né? As instituições se aprimoram a partir das críticas, das falhas que se tornam visíveis e são apontadas publicamente, e a partir daí as falhas são corrigidas, né? Agora, problematizando a discussão, né? Provavelmente você vai tratar disso, o que nós assistimos hoje não são indivíduos querendo se manifestar, grupos querendo se manifestar na sociedade civil, como vinha acontecendo nos últimos 30 anos, desde a redemocratização. O que nós vemos são grupos políticos, né, que detêm mandato, que estão tensionando as relações entre as instituições, né? Notadamente o Poder Executivo e alguns membros do Congresso, tensionando essa relação, essa interação necessária entre as instituições. Então, o Poder Judiciário, isso já foi mencionado aqui pelos outros convidados, né, se coloca numa situação muito complexa,
porque se não reage, os grupos avançam, né, nos ataques, sobretudo ao STF, e se reage de uma maneira desproporcional, cria a impressão de que quer regular um direito que, na verdade, tem que ser o mais amplo possível, né? E aí o que acontece? Grupos, eu vou dizer claramente, grupos bolsonaristas acusam o STF de se converter num tribunal de ideias. Isso pode, aquilo não pode. E essa é a situação que nós vivemos hoje, né? Essa tensão muito forte entre executivo e judiciário, com alguma intervenção de grupos dentro do Congresso, e precisamos superar essa crise. Existe uma crise em curso. Há um pano de fundo aí que depois eu queria, se houver oportunidade, teremos seguramente, falar, porque o que nós assistimos hoje no cenário internacional é a expansão do que se chama autocracias, né, de líderes autocráticos e das chamadas democracias liberais. Mas isso fica ao longo do debate. Chegaremos lá. Vamos para o primeiro intervalo aqui com os nossos convidados do nosso Audiência Pública, o Paulo Barradas, o André Oliveira e também o Rômulo Pinheiro. Já voltamos. CBN Audiência Pública. Para alcançar a sua melhor versão, escolha uma faculdade com mais de 20 anos de qualidade acadêmica. Vestibular Fácil Widen. Prova no dia 11 de junho. Faça nosso vestibular presencial e concorra a bolsas de até 100% para os melhores colocados. Inscreva-se em inscrições.facieducacional.com.br. Fácil Widen. Você aprende mais com quem conhece. Você já fez seu check-up oftalmológico? Agende sua consulta agora na Vitria Oftalmologia com nossos especialistas Renan Arede, Tarcísio Guerra e Erundino Neto. Na Vitria você encontra qualidade de vida, cuidado com os olhos, conforto, segurança e as mais avançadas tecnologias. Para informações e agendamentos, WhatsApp 988145190. Repetindo, 988145190. www.vitria.com.br. Oferecimento Clínica Oftalmológica Vitria. Veja o mundo do seu jeito. Aproveite as ofertas imbatíveis do Mais Barato. Agora você também concorre à nossa corrida premiada. É isso mesmo, são 3 minutos para você pegar o que quiser. Você e mais 2 amigos dentro da nossa loja por 3 minutos livres para garantir até R$3.000 em compras. A cada R$100 em compras você troca por um cupom para concorrer na corrida premiada. Mais Barato, surpreendente. É gente do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, da praia, do campo, da cidade capital, interior. A Apvida cuida de mais de 7 milhões de brasileiros. Isso nos dá um conhecimento muito grande sobre a saúde da nossa gente. Cuidar é para quem conhece. Apvida, saúde pra valer. Conheça nossos planos. Ligue 3289-6515. ANS 36825, dígito 3. Responsável técnico Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRM-CE 4953. Oferecimento Apvida, saúde pra valer. Só na CBN você ouve Natuza Neri. Segundo as minhas apurações de bastidor, emissários do presidente já começaram a pegar a temperatura do Congresso, também do Senado em especial. Natuza Neri está toda segunda no Jornal da CBN. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN e no Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN
CBN Audiência Pública. Duas horas e 21 minutos, você acompanhando a audiência pública aqui na Rádio CBN Amazônia, ao vivo no Pará e no Amapá. Você pode participar com a gente. Nosso canal no YouTube está aberto para a sua mensagem, a sua opinião, alguma pergunta, participação, interação conosco aqui, o youtube.com/CBN Amazônia. Claro, você pode participar também através do nosso número de WhatsApp, 91 988 14 0073. Estamos falando e debatendo a respeito de liberdade de expressão. Professor Paulo, qual a relação entre liberdade de expressão e democracia? Partindo-se do princípio que a democracia é o governo do povo, é o governo que representa a vontade popular, seja, conforme a nossa Constituição, de forma direta ou através de seus representantes, é a vontade desta população, é a vontade deste povo que conduz os caminhos, vamos dizer assim, macro, né, numa dimensão macro, para a garantia de um padrão de vida e de existência mais privilegiada desse povo. A depender da ideia que o povo tem acerca dos destinos da coisa pública, da administração pública, nós vamos ter aí um governo que vai beneficiar, nós vamos ter um poder público que vai, nas três esferas, sim. que vai beneficiar mais ou os trabalhadores, aquelas pessoas que não têm do que viver a não ser vender a sua força de trabalho, ou então vai beneficiar o dono dos meios de produção, né, o capitalista. Então, até porque todos dois querem a mesma coisa, então as vantagens são excludentes. A vantagem de um, na verdade, se for levada assim ao extremo, exclui a vontade do outro. Então a gente tem que saber o que é que o poder público vai beneficiar. E numa democracia, quem deveria dizer isso é a população. Mas isto não é tão simples assim, porque nada é simples. Vários fatores interferem nisso, e um deles é a informação. E estamos na era da informação. E a produção de informação falsa que vem por meio de fake news, ela tem sido hemorrágica. E isto influencia na escolha das pessoas. Isso influencia na vontade das pessoas. O que é que eu quero para o meu poder público? Para o poder público do meu país, do meu estado, do meu município. Então, assim, por exemplo, um dia desse, a minha secretária chegou em casa, olha, doutor Paulo, olha o que eu recebi. Um vídeo, uma gravaçãozinha de WhatsApp, que sempre começa com não deixa essa informação morrer. Quando começa assim, eu já sinto aquele calafrio, porque vem bomba, né? E uma senhora dizendo, não, eu sou a doutora fulana de tal, e estou aqui, sou bióloga, pesquisadora em biologia, estou aqui garantindo que a vacina, ela que traz o vírus, ela que traz as diversas variantes do vírus. Aí a minha secretária assustada veio me mostrar, eu disse, bora dar uma conferida. Aí eu corri onde? Na plataforma Lattes, que ela esclarece quem são os mestres, quem são os doutores, quem são os pesquisadores no Brasil, e não existia aquele nome na plataforma Lattes. Então, o bandido que cria uma fake news é o mesmo bandido que entra no site de relacionamento para marcar um encontro com a pessoa e levar para uma emboscada. É o mesmo bandido, que é o mesmo tipo de bandido que entra em contato com uma pessoa dizendo que ela ganhou um prêmio, mas ela precisa pagar quanto e acaba entrando na conta dela e fazendo uma varredura. Ou seja, a informação, ela pode produzir, sobretudo hoje que estamos na era das mídias sociais, ela pode produzir coisas fantásticas, mas ela pode arruinar reputações do nada. Então a responsabilidade de todos nós, porque hoje todo mundo, o celular grava, né? Então todo mundo pode reproduzir informações. A responsabilidade de quem produz informações e de quem as reproduz é muito grande, exatamente pelo poder que essa informação tem, poder inclusive de transformar a vontade das pessoas. As pessoas podem, de repente, começar a querer, como eu já vi gente declarando, que quer perder a sua liberdade. Ela quer uma ditadura. Quer dizer, deve estar baseado em algum tipo de informação aí que eu não sei, eu nunca vi nenhum povo do mundo pedindo para perder a sua liberdade, muito ao contrário, né? Mas a informação, ela tem esse poder de desnaturar as coisas.
E nenhum direito, eu gostaria de te lembrar, Israel, que nenhum direito na nossa legislação ele é absoluto, nem o direito à vida. Tanto que eu posso matar, desde que eu esteja coberto por uma excludente de ilicitude, a legítima defesa, por exemplo. Se eu estiver em legítima defesa, me é lícito, a lei me garante o direito de matar a pessoa que está tentando me matar. Então, nenhum direito é absoluto, nem o direito à liberdade de expressão. Eu acho que fica mais fácil se a gente comparar com um direito mais material. Assim, por exemplo, eu tenho liberdade de ir e vir, mas eu tenho que respeitar a propriedade privada. Eu posso caminhar por onde eu quiser, desde que eu não acesse a propriedade de ninguém. Então, a liberdade de expressão da mesma forma. Eu tenho direito de falar o que eu quiser, de expressar a minha opinião, de expressar a minha vontade, desde que eu não atinja o meu direito, ele vai até onde começa o direito do outro. Desde que eu não atinja direitos das outras pessoas, criando, como eu já falei ainda há pouco, e também o professor Rômulo também falou, criando uma série de prejuízos a terceiros, porque aí a responsabilidade será minha. Eu vou lhe dar um exemplo bem claro. Eu tenho todo o direito de dizer, e eu tenho ouvido essa frase por aí, eu não vou votar no candidato fulano de tal porque ele é ladrão. Ok, vamos analisar essa frase. Eu não vou votar no candidato fulano de tal. Perfeito, cada um tem o direito de escolha no candidato que quer votar. E, na verdade, eu não precisava nem explicar por quê, porque é vontade dele, ele decide como ele quiser. Agora, dizer que o candidato tal é ladrão, aí já tem uma definição jurídica para isso. Eu só posso considerar culpado uma pessoa depois de sentença transitada em julgado que a condene. Enquanto não chegarmos aí, a presunção é de inocência. A gente não pode nunca presumir a culpa no direito penal, a gente tem que presumir a inocência. Somente posso concluir que uma pessoa é ladrão depois que ela for condenada, e condenação essa irrecorrível, da qual não caiba mais recurso. Se isso não houver, a pessoa que diz que fulano é ladrão sem ele ter sido condenado, ou seja, sem ele ser ladrão, sem ele ter sido condenado por sentença transitada em julgado, está cometendo o crime de calúnia, porque está atribuindo a ele um fato criminoso. Então, a responsabilidade ela é necessária. E aí as pessoas têm que se atentar a isso. Ah, mas não fui eu que criei, eu só reproduzi. Está do mesmo jeito transmitindo, repassando mentira. Rômulo, eu vou lhe fazer a pergunta, provavelmente eu vou ter que lhe interromper por repórter CBN, aí eu lhe chamo, aí você prossegue na volta do repórter, tá bom? O próprio professor Paulo Barrada já mencionou a questão do não há direito absoluto, né? A liberdade de expressão é um direito, claro, mas eu queria saber de você, juridicamente, onde é que estão os limites desse direito? Ótima pergunta, meu amigo. Veja que a gente parte do pressuposto que a própria legislação já estabelece limites a essa liberdade. Então você tem a Constituição trazendo esse limite, mas eu vou trazer um limite muito mais próximo, né, do dia a dia das pessoas, que são os delitos contra a honra. Geralmente, esses delitos que envolvem essas fake news, eles envolvem a questão política, mas também envolvem a questão pessoal. Então, alguém vai, como o professor Paulo estava falando, vai chamar o outro de ladrão, vai chamar o outro de picareta, esse tipo de coisa. Então, o limite primeiro que a gente encontra na própria Constituição, e o Código Penal também traz informações referentes a isso. Note, Israel, que muitas das pessoas têm esse olhar de chamar o outro de ladrão, chamar o outro daquilo, mas elas não percebem que às vezes elas mesmas cometem crimes e acham que são padrão de comportamento para os outros. Você tem, o professor falou do crime de calúnia, né? Mas é muito comum também o crime de difamação nesse tipo de vinculação de fake news. Então você vai falar que o outro tem uma má vida, vai falar que o outro tem envolvimento aí com coisa fora do casamento, vai falar alguma coisa ruim da pessoa. E isso, naturalmente, as pessoas fazem no dia a dia. Rômulo, isso configura crime também. Rômulo, tá? Vamos para o repórter, já você prossegue, tá bom? Ok. Repórter CBN. O presidente Jair Bolsonaro revogou o decreto que criou o Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento à Covid-19. O grupo foi concebido pelo chefe do executivo em março do ano passado. Na ocasião, a pandemia já havia completado um ano e o país registrava mais de 300 mil mortes causadas pelo coronavírus. A revogação foi publicada com a de outros 22 decretos sobre a doença, como os que definiam os serviços e as atividades essenciais e aqueles que regulamentavam a proibição da exportação de produtos hospitalares, médicos e de higiene. Ontem entrou em vigor a portaria do Ministério da Saúde que determinou o fim da emergência sanitária em virtude da pandemia.
A Polícia Civil de Alagoas prendeu em flagrante uma mulher de 31 anos por tentativa de homicídio contra o enteado de 6 anos. Ela confessou ter jogado a criança do 4º andar de um prédio em Maceió. O pai do menino contou aos agentes que bebia com a mulher e que ela cometeu o crime após uma briga por ciúmes. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, foi processado diretamente pelo escândalo de Cambridge Analytica. O caso, que foi revelado em 2018, envolveu o uso de dados de 87 milhões de usuários da rede social. A Cambridge Analytica usou essas informações a serviço da campanha de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016. O Facebook já havia sido processado. Agora, procuradores acusam diretamente o fundador da rede social. No horário de Brasília, 2h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rede CBN Amazônia. Manaus, 101,5 FM. Manacapuru, 96,3 FM. Belém, 102,3 FM. Rio Branco, 98,1 FM. Porto Velho, 101,9 FM. Guajará-Mirim, 93,7 FM. E Macapá, 93,3 FM. CBN, a rádio que toca notícia. CBN Audiência Pública. Já estamos de volta com a Audiência Pública, hoje falando a respeito de liberdade de expressão, com o professor, também advogado Paulo Barradas, o também professor e cientista político André Oliveira, e com o Rômulo Pinheiro, também professor e advogado. E o Rômulo, no bloco anterior, respondia a pergunta que eu lhe fiz a respeito de onde estão os limites, né, dessa liberdade de expressão. E você falava, Rômulo, que estão na Constituição, está na legislação, e também você dava exemplos de crimes contra a honra. Pois é, Israel. E eu peguei até um exemplo que o professor Paulo trouxe aí, e a gente procura entender que hoje em dia está um saudosismo muito grande por um passado de perda de liberdade. É muito estranho verificar isso, realmente é algo que não nos deixa assim margem de entendimento, mas muitas pessoas se expressam da maneira equivocada, como se estivessem lá na década de 70 e 80, e querem reviver esse passado, 60 talvez, e querem transformar esse passado para o mundo atual, que é muito diferente hoje. Então eu falo assim, mas então não posso falar mais isso, não posso xingar mais ninguém, que aí virou a tal da cultura do mimimi, né? Essa expressão que eu detesto, eu abomino. Porque dá a entender que hoje a gente vive uma patrulha do politicamente correto, que não se pode mais falar o que quer. Na verdade, nunca se pôde falar o que quer sem uma responsabilização. Aqui nós estamos falando de liberdade de expressão, e é importante que a gente esclareça para a população. Você pode falar o que quiser, mas tem uma responsabilidade atrelada a isso. E as pessoas não têm essa percepção de que o mundo vem mudando muito rapidamente. Então, à medida em que eu não posso mais chamar alguém de um nome pejorativo, isso é um avanço, isso não é um regresso. Isso é um avanço na sociedade. E isso reflete também, o professor pegou do sentido macro, eu vou trazer para o micro para complementar. A hora que as pessoas perceberem que há, de certa forma, a lei já prevê uma responsabilização para quem ultrapasse esse limite dessa liberdade de expressão, as pessoas tenderiam, talvez, a agregar valores sociais mais adequados a essa vida. Parar de falar mal dos outros, parar de se expressar em redes sociais de maneira inadequada. Isso, a gente pode parar para pensar, isso talvez seja um público muito bom para aceitar aquelas mensagens que são massificadas de fake news, né? Então, o cidadão com argumento de autoridade, né? O cidadão é biólogo, é médico, aí disse isso, e aí a pessoa vai lá, segue aquilo ali, aí já passa para outra pessoa, aí já vai começar a falar do outro. Então, esse mundo que nós vivemos hoje, onde a informação é muito fácil de ser transmitida, de certa forma, tem sim que haver um limite legal. A lei, como eu falei, já traz isso, e o Poder Judiciário, nos casos concretos, vai analisar cada caso para impor as medidas que já são previstas em lei
para evitar danos à imagem das pessoas e até mesmo danos a um processo eleitoral. O TSE e o STF firmaram um compromisso, Israel, na semana passada, de combate às fake news, né? Então, está um grupo organizado para debater essas ideias falsas e, de certa forma, tornar o processo eleitoral um pouco mais civilizado. A gente vai tentar ver se isso acontece até outubro, né, meu amigo? É verdade. Aliás, já que falou em processo eleitoral, eu quero ouvir o André, no primeiro bloco você colocou assim, vivemos num tribunal de ideias, e você falou também de autocracias crescentes. Eu queria que você contextualizasse para a gente. Olha só, democracia é um conceito polissêmico, né? Tem vários significados. Na ciência política, eu acho que nas ciências sociais, de modo geral, o conceito mais aceito é de democracia minimalista, né? De origem schumpeteriana, né? É uma concepção do Joseph Schumpeter, né? aquele austríaco que foi banqueiro, professor universitário. Ele diz o seguinte: a democracia seria nada mais, nada menos do que um mero procedimento para escolher a elite que vai nos governar. Então, a população é convocada de tempos em tempos, como agora, para dizer qual será a elite que vai ganhar a eleição e governar. Não é só isso, né? Porque a democracia continua funcionando entre as eleições, tem as instituições de controle, judiciário, Ministério Público, tribunais de contas, a própria imprensa fazendo investigação, tratando do factual, né, do que é verdadeiro, informando corretamente. Mas o fato é o seguinte, esse modelo que vingou no Ocidente, né, essa democracia minimalista, até isso está em risco, né, porque hoje só a realização das eleições, a mera realização das eleições, não são suficientes para garantir a sobrevivência da democracia tal como nós conhecemos, né? Por que as eleições são importantes? Eleições justas, periódicas, equitativas. Porque o grupo que está hoje no poder, a coalizão que está no poder, sabe que tem que fazer uma boa governança, né? Se não fizer uma boa governança, pode perder amanhã a eleição para outro grupo, e esse rodízio é bom, né? Esse debate é bom, né? As regras do jogo têm que ser claras, equitativas para todos. Mas o que acontece hoje, há um artigo que eu classifico como icônico, né, do Farid Zakaria, que é um jornalista, inclusive cientista político, tal como nosso amigo Rodolfo Marques. Ele escreveu um artigo chamado The Rise of Liberal Democracy, o nascimento da democracia liberal, né, o surgimento da democracia liberal. Porque após o final da Guerra Fria, havia aquela dicotomia ali entre economia estatizada, livre comércio, democracia livre mercado, democracia de um lado, socialismo de outro. Isso foi, vamos dizer, superado em alguma medida com o fim da Guerra Fria. Mas o liberalismo não triunfou momentaneamente. O que surgiu depois foram regimes iliberais, né? Onde eleições acontecem, nas quais eleições acontecem, mas a oposição é constrangida, a imprensa é constrangida, há obstáculos legais e institucionais criados que constrangem a oposição. A Venezuela faz eleições também, né? Até a Coreia do Norte faz. Mas a gente Turquia. Não pode dizer, Turquia, tem aí um elenco, tem uma vasta hoje literatura, de 97 para cá são 25 anos. Já existe uma vasta literatura em ciência política, vasta não é bem o termo, mas robusta, sim, tratando desses tipos de regime. O Brasil ainda é considerado uma democracia. Se você for ler o relatório da Freedom House, que fala da expansão global da governança autoritária no mundo, essa tradução para o português, o relatório diz que só 20% da população mundial vive hoje em países considerados livres, né? 42 países, mas só 20% da população de 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. E esses países democráticos ali da Europa, eles têm populações pequeninas, né? A Suécia tem 10 milhões de habitantes, a Finlândia 5 milhões, Portugal 10. Então, assim, embora o número seja mais ou menos razoável, né? 42 países, mas a população é pequena. Só 20% vive em países considerados livres. O Brasil ainda é considerado livre
E pelo relatório da Freedom House, é um país que realiza eleições vibrantes. Está lá no relatório, o Brasil realiza eleições vibrantes. Ou seja, o pluralismo político, o debate de ideias no Brasil é forte, né? Nós temos uma democracia vibrante. Mas, pegando gancho no que os colegas aqui disseram, a gente está numa situação um pouco complexa, né? Porque hoje existem as redes sociais, as fake news são divulgadas de maneira massiva, né? E isso cria um problema para a realização das eleições, né? As eleições têm que, na medida do possível, os competidores têm que agir com lealdade às regras do jogo, falar a verdade. É claro que todo participante vai querer esconder as suas falhas e enaltecer as suas qualidades, né? Mas eu cito um exemplo que eu li no livro Como as Democracias Morrem, do Levitsky e Ziblatt. O Trump, por exemplo, não era só ele, mas ele disse, olha, o Obama não é americano. O presidente Barack Obama não é americano, e ficou naquela campanha tremenda, repetindo. Por conta das descendências de Obama? Ele era muçulmano, que ele não poderia ser presidente, etc. E chegou um momento em que o Obama apresentou a certidão de nascimento. Olha, eu sou americano, está aqui a minha certidão. Aí ele passou a dizer que a certidão era falsa. Então, a gente vive situações assim, né? O que me preocupa é o seguinte, as mentiras sempre existiram e sempre vão continuar existindo. Isso não é motivo para você silenciar a imprensa ou ou impor restrições ao debate. Mas o problema é quando isso é deliberado, como no caso do Trump, né? Até pela figura que ele o cargo que ocupava. À disposição exatamente, um líder de um dos maiores partidos, né? Tem 2 grandes partidos ali. E da maior potência global. Ele controla, exatamente, a maior potência do planeta, que deve ser o farol da democracia e da liberdade no mundo, né? Então, no caso brasileiro, a Justiça Eleitoral já sinalizou que vai combater as fake news. Como você combate as mentiras, né? É uma situação bastante complexa que me preocupa, viu, doutor Paulo? Porque se a Justiça Eleitoral impõe uma regulação muito forte, e, enfim, isso já vem acontecendo, né? Com interdições, aquele blogueiro que está lá refugiado nos Estados Unidos, né? Foragido. Foragido, na verdade. O que acontece? Isso tensiona. Não é que ela não deva atuar, deve atuar sim. As eleições têm que ser equitativas, justas. Mas a outra banda, os grupos que divulgam fake news, fazem essa acusação. A justiça brasileira se converteu num tribunal de ideias, né? Quem é a justiça brasileira, quem é o judiciário para dizer o que é mentira e o que é verdade? Então, eu não acho que numa democracia tudo eu até queria conversar, queria ouvir, desculpa tomar o teu lugar. Não, à vontade. Israel. Mas outro dia aquele cientista político, que eu tenho uma admiração por ele, é um rapaz novo, o Fernando Schuller, escreveu um texto na Veja, 2 tradições. E ele defende, vamos dizer, o espírito da primeira emenda da Constituição americana, que permite tudo, né? Você pode fazer uma passeata neonazista ou nazista. Ele cita o caso lá do passado, em 77, na cidade de Skokie, onde houve uma passeada de nazistas numa cidade de maioria judaica, autorizada pela Corte Suprema. Eu sinceramente, eu fico em dúvida se isso é razoável hoje, considerando essa grande ofensiva autoritária ao redor do planeta, na qual o Brasil está incluído. Eu não sei, aí eu penso no paradoxo da tolerância de Popper, né? Democracia é para os tolerantes, né? Com os intolerantes, a democracia tem que ser igualmente tolerante. O problema reside nos limites da atuação do judiciário em demarcar território sem constranger o direito à liberdade de expressão. É muito complexa a discussão, os limites são muito sutis,
E por tudo que vem acontecendo, eu expresso minha preocupação, porque há grupos que parecem querer tensionar realmente o ambiente político, né? Você tem que tratar o teu adversário não como inimigo, a gente está numa democracia. Eu perco hoje a eleição, eu vou para casa, continuo fazendo oposição, apontando as ilegalidades, falhas, abusos de poder, direito, na esperança de que, sendo as regras mantidas, amanhã eu possa voltar. Mas essa eleição que se aproxima parece uma eleição do fim do mundo, né? Quem vencer, o lado... Enfim, vem uma catástrofe, aí o apocalipse. Não pode ser assim. Então, eu vejo da seguinte maneira, existe uma ofensiva mundial, na qual o Brasil está incluído, e que põe em risco as regras do jogo. Tudo se resolve se todos os competidores aceitarem as regras do jogo. Isso vale na política, no esporte, exatamente. Qualquer disputa legal. Mas é a chamada democracia liberal, é só isso. Mas isso é o mínimo necessário. Sem isso, a democracia vai entrar em processo de erosão. É como eu vejo. A gente vai ter que fazer um intervalo, o último, mas quando a gente voltar, a gente vai ouvir o professor Paulo Barradas contextualizar em cima dos comentários do professor André Oliveira, e também o Rômulo vai também contextualizar no último bloco. CBN Audiência Pública. Você já fez seu check-up oftalmológico? Agende sua consulta agora na Vitria Oftalmologia com nossos especialistas Renan Arede, Tarcísio Guerra e Erundino Neto. Na Vitria você encontra qualidade de vida, cuidado com os olhos, conforto, segurança e as mais avançadas tecnologias. Para informações e agendamentos, WhatsApp 988145190. Repetindo, 988145190. www.vitria.com.br. Vem com as ofertas imbatíveis do Mais Barato. Agora você também concorre à nossa corrida premiada. É isso mesmo, são 3 minutos para você pegar o que quiser. Você e mais 2 amigos dentro da nossa loja por 3 minutos livres, para garantir até R$3.000 em compras. Açúcar triturado especial Conde 1 kg, R$3,75. Refrigerante Tuxal Guaraná Champagne Lata 350 ml, R$1,79. Filé de peito de frango congelado Frangão Foods, quilo, R$14,59. A cada R$100 em compras você troca por um cupom para concorrer à corrida premiada. Oferecimento Clínica Oftalmológica Vitria. Veja o mundo do seu jeito. É gente do norte, do nordeste, do sudeste, do sul, do centro-oeste, da praia, do campo, da cidade capital, interior. A Apvida cuida de mais de 7 milhões de brasileiros. Isso nos dá um conhecimento muito grande sobre a saúde da nossa gente. Cuidar é pra quem conhece. Apvida, saúde pra valer. Conheça nossos planos. Ligue 3289-6515. ANS 36825, dígito 3. Responsável técnico Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRMCE 4953. Oferecimento Apvida, saúde pra valer. Os bastidores da política, da economia e do mundo dos negócios. Informações exclusivas e de credibilidade sobre cultura e esporte. Plantão Lauro Jardim. Às segundas, quartas e sextas, o jornalista de O Globo repercute as principais apurações e furos de reportagem. Sempre dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. A Amazônia vai muito além dessa imensidão verde. Sua essência é a soma de toda a ancestralidade de saberes do povo da floresta integrado à selva de pedra. Somos conscientes da necessidade de resguardar e preservar essa terra através das iniciativas na educação, inovação e sustentabilidade, capacitando e integrando todos que vivem na região mais verde do planeta. Fundação Rede Amazônica. É da nossa natureza proteger e desenvolver a Amazônia. Momento do Brinde. A coluna de vinhos da CBN. De segunda a sexta, 5 para as 2 da tarde, as novidades sobre vinhos do mundo inteiro. E as sugestões de Jorge Luque, dentro do CBN Brasil. Siga o canal da CBN Amazônia no YouTube e acompanhe a nossa programação ao vivo. youtube.com/CBN Amazônia.
CBN Audiência Pública. 2h51. O professor André Oliveira disse que jogou a bola agora para o professor Paulo Barradas e também para o Rômulo Pinheiro. Mas como a gente está no último bloco, eu vou até alertar. A gente tem mais ou menos uns 8 minutos. Então vou ser justo aqui, né? Já que o professor falou muito em equidade, vou dar 4 minutos para cada um. Tá bom? Até porque os nossos convidados têm o poder da oratória, todos falam muito bem, né? Tem a capacidade de falar muito bem. E aí, se deixar, alonga muito, tá bom, Paulo? Vamos começar com o Paulo. Perfeito. Sinalize aí quando tiver. Sinaliza. Pra acabar. Bom, faça um positivo. Valeu. Quando o professor André falou na política do laissez-faire, laissez-passer, eu me lembrei muito de um constitucionalista francês chamado Ferdinand Lassalle, que ele dizia que a verdadeira Constituição não é o papel. A verdadeira Constituição é a correlação de poderes que atuam num determinado país, num determinado momento. E a gente não pode se deixar levar por esta tentação. Na verdade, o Brasil já experimentou essa guerra contra a mentira em outras áreas. Já tivemos, há pouco tempo, quando veio o Código de Defesa do Consumidor, a guerra contra a mentira da propaganda, que de certa forma é mais ou menos a mesma coisa, porque nós temos hoje a propaganda política. E aí, com ela, vieram uma série de regras, né? A partir daí, a fabricação e o vencimento dos produtos tem que estar expresso, para evitar a mentira. A partir daí, uma série de medidas são tomadas sempre no sentido de se buscar a verdade. É verdade que alguns políticos utilizam a mentira como instrumento de campanha, instrumento de convencimento. Isso é tristíssimo, porque significa que não tem outra pauta a não ser a mentira. Mentir sobre os seus adversários. Isso inclusive, Trump fazia, certamente inspirado por Goebbels, né? Que era o ministro das comunicações do Hitler, que afirmava que quando uma mentira fosse reiterada diversas vezes, acabava virando uma verdade. Isto é o cúmulo da degradação do ser humano. Mas veja, normalmente o alvo da mentira é aquele que é desinformado. Quem é que cai no golpe das quadrilhas que entram na sua conta e roubam dinheiro? É aquele que acha que ganhou um prêmio. Ah, você ganhou um prêmio, mas você tem que me dar a sua senha bancária para receber o prêmio. Aí a pessoa vai lá e dá. Então a vítima também colabora. É difícil no Brasil explicar que o nosso sistema, o nosso Estado, ele tem 3 poderes e que esses poderes têm a mesma hierarquia entre si. São independentes e são harmônicos, né? E que, na verdade, o poder executivo tem o mesmo status, a mesma hierarquia, a mesma autoridade. O chefe do executivo tem a mesma autoridade que o chefe do judiciário, que tem a mesma autoridade que o chefe do legislativo. Assim, o presidente do Senado, que hoje é advogado, o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente da República, eles não têm hierarquia entre si. Então, a expressão "a justiça não deixa eu governar", ela não tem sentido. Cada um está no seu quadrado. A menos que eu queira fazer coisa que eu não posso, que a lei não permite, e aí vem o Poder Judiciário, que é a sua função, e aplica a lei, né? A menos que o Poder Legislativo venha e modifique a lei. Enfim, cada um tem um papel neste teatro aí. Mas como é que a gente vai fazer para o Poder Judiciário não parecer aquele que só cria problema? Ele tem se pautado de uma forma muito inteligente pela utilização de outras ciências de apoio. Então, quando a gente fala de vacina, ele vai com a ciência. Quando a gente fala de tempo, ele vai com a ciência. Ele usa muitas ciências de apoio, que pode ser a meteorologia, pode ser a medicina, pode ser a química, pode ser a engenharia. Então, o que o judiciário decide não é por ele, é pela ciência, na forma da lei. Assim fica muito simples e aí não tem o que se reclamar, Israel. Só fazer o registro aqui do Jefferson Sena, doutor André Oliveira, como sempre, dando um show de conhecimento. Rômulo, a bola está com você agora. Obrigado, meu amigo. Bom, aqui a gente vai só reforçar aquilo que o professor André e o professor Paulo já comentaram, mas para tentar ilustrar também um pouco mais, Israel, e essa é uma opinião particular, o que a gente percebe são estruturas montadas para corroer a democracia a partir das próprias instituições democráticas. Então, isso é até uma tese do livro, né, do Como as Democracias Morrem, né? É o uso das instituições democráticas para corroer a própria instituição, a própria instrumento democrático. E aí, o professor estava comentando, perguntando se isso
talvez o TSE ou o STF se juntarem para evitar essa disseminação dessas fake news, se isso, até que limite isso é adequado, né? Eu digo até, Israel, porque uma coisa que o protocolo entre o TSE e o STF estabeleceram é o limite a fatos. Então, há uma contra-informação com base em fatos e não em opiniões. E aí que está, porque a opinião do Poder Judiciário é dada nos processos reais, nos processos a que chegam à Justiça Eleitoral, ao Supremo Tribunal Federal. Essa é a opinião, no mérito da questão. Por esse protocolo, a ideia é inversa. É apresentar fatos que digam respeito ou tragam essa possibilidade de equilíbrio, porque é claro que as informações falsas são endereçadas aos desinformados. Então, o papel do Tribunal Superior Eleitoral, do STF, é um papel também de cidadania. É de trazer essa informação. É claro que haverá grupos que vão discutir esse papel do judiciário, apontar excessos, e a gente até escuta no próprio meio jurídico grupos organizados apontando excessos do judiciário. Mas é extremamente importante que se movimentem nesse sentido informações que tragam pelo menos equilíbrio. O caso da vacina é clássico. A vacina já foi divulgada, foi o 2020, 2021 inteiro falaram que não funcionava, e foi isso que salvou as vidas dos brasileiros. Hoje nós temos uma limitação aí ao avanço da doença em razão da vacina. Mas se você lembrar, havia uma informação em massa de que aquilo ali não funcionava. O professor deu um exemplo aí da pessoa que trabalhava com ele. Então, eu acho positivo quando as instituições, dentro daquilo que é adequado à informação de fatos, se prestam a trazer um pouco mais de cidadania para as pessoas, até para eles se prepararem para, ao colher essas informações, tenham pelo menos um pouco de juízo crítico para evitar não só entender isso como válido, mas também para repassar para outras pessoas como se isso fosse uma verdade absoluta. E aí cai no campo da ideologia. Porque se aquela informação bate com a ideologia que a pessoa tem, isso é muito perigoso, ela vai repassar automaticamente, mas nem sequer pesquisar se existe um fundo de verdade ou não. Então, pelo menos com relação aos fatos, eu acho muito válido essas campanhas das instituições judiciárias para, eventualmente, evitar que isso se propague de maneira desigual e torne essa confusão que a gente está vendo hoje, aí, Israel, de informações, desinformações e prejudicando, com certeza, o processo eleitoral. Tá certo. Professor André, quer fazer algum fechamento, professor? Quero falar rapidamente sobre o Poder Judiciário, a dizer que abono, estou de acordo com a opinião tanto do Dr. Rômulo quanto do Dr. Paulo. Mas eu digo o seguinte... Que bom, estamos todos aliviados. Eu digo o seguinte, esse protagonismo do judiciário, que muitos acusam de ser excessivo, é em grande parte resultante da própria classe política, né, que levou demandas mundanas, essencialmente políticas, para a decisão do STF, né, casamento homofóbico e outras questões que poderiam ter sido decididas dentro do Congresso, colocaram no colo do STF e o STF decidiu. Uhum. Então, o protagonismo do STF não nasceu da noite para o dia, né? Agora mesmo, eu pensava que você fosse perguntar isso, eu temia por isso, né? Mas, do deputado Daniel Silveira, o Congresso já poderia ter resolvido isso, sim, né? Sim. Né? Ou censurando, ou sei lá, aplicando alguma sanção ao deputado. Agora... Rapidinho, professor, a gente pois para encerrar, eu acho que também, para não dizer que eu só elogiei o STF, e os ministros deveriam agir com mais autocontenção. Muitas vezes eles agem como se fossem astros pop, e isso não é correto. Muito obrigado, Paulo Barradas, André Oliveira e Rômulo Pinheiro. A gente está estourando nosso tempo. Agradeço a você que acompanhou a audiência pública. Vem aí o Repórter CBN.